Sabe quando a gente pensa na palavra animal, o que geralmente vem na cabeça? Leões, cachorros, talvez um pássaro, né? Mas a verdade é que a imensa, esmagadora maioria dos animais do nosso planeta é bem diferente. Hoje a gente vai mergulhar nesse universo gigantesco e fascinante dos invertebrados. Olha só que número maluco! Os cientistas estimam que existam mais de 10 milhões de espécies de animais na Terra. É um número tão grande que é até difícil de processar. A gente está falando desde seres microscópicos que vivem no solo até gigantes que moram lá nas profundezas dos oceanos. Com tanta variedade, o que poderia unir, por exemplo, um inseto, uma água-viva e um caracol? Parece até um quebra-cabeça impossível, né? Mas a resposta é surpreendentemente simples e define praticamente todo o reino animal. O segredo, na verdade, está no que falta neles. A esmagadora maioria são invertebrados. Ou seja, são animais que conquistaram o mundo inteiro sem precisar de um crânio ou de uma coluna vertebral. Beleza? Então, nesse nosso passeio, a gente vai começar com as formas mais simples de vida, como as esponjas e as águas-vivas. Depois, vamos passar pelos mestres da adaptação, que são os vermes, conhecer os moluscos, desvendar os segredos dos artrópodes, que são, olha, os verdadeiros donos do planeta, e terminar com os estranhíssimos equinodermos. Bora lá? Nossa jornada começa debaixo d'água, com dois dos grupos mais antigos de animais que existem, os filos Porífera e Cnidária. E um filo, só para a gente lembrar, é basicamente uma grande categoria que agrupa animais com um plano corporal parecido. Primeiro temos os poríferos, que a gente conhece como esponjas. Pensa nelas como se fossem umas bombas d'água vivas, presas no fundo do oceano, filtrando sem parar tudo que está ao redor. Elas são tão simples que nem chegam a ter tecidos ou órgãos de verdade. O jeito que elas se alimentam é um show de engenharia da natureza. Olha só, a água entra por milhares de buraquinhos, aí umas células especiais com tipo uns chicotinhos capturam as partículas de comida e a água limpinha sai por uma abertura maior. É simples, mas é genial. Mas a evolução não para, né? O próximo grupo, os quinidários, que inclui as águas-vivas, representam um salto gigantesco em complexidade. Dá uma olhada na comparação. Eles saem de uma simples colônia de células para ter os primeiros tecidos e até neurônios. Deixam de ser filtros passivos e viram caçadores ativos. Os quinidários trouxeram 3 inovações que mudaram o jogo. Células que queimam, cheias de veneno para capturar presas, um sistema nervoso bem primitivo para coordenar os movimentos e uma cavidade digestiva para processar alimentos maiores. A vida animal estava ficando bem mais interessante. Agora, a gente entra no mundo dos vermes. E olha, esse mundo é muito mais complexo e diverso do que a maioria das pessoas imagina. Ele é dividido em 3 grandes filos. Essa tabela aqui mostra bem a evolução do design dos vermes. A gente começa com os plateumintos, que são achatados. Depois vem os neumateumintos, com um corpo cilíndrico. E por fim, os anelídeos, como as minhocas, que têm o corpo todo dividido em anéis. Essa segmentação permite movimentos muito mais sofisticados. E essa capacidade de adaptação toda tem um lado meio sombrio. Muitos desses vermes evoluíram para um estilo de vida parasitário, vivendo dentro de outros animais, inclusive da gente, e causando doenças bem sérias como a esquistossomose e a filariose, que o pessoal conhece como elefantíase. Chegamos agora nos moluscos, um filo de animais de corpo mole que inclui desde umas criaturas bem lentas e com conchas até alguns dos invertebrados mais inteligentes de todo o planeta. A diversidade deles é incrível. Tem os gastrópodes, tipo caracóis, que carregam a própria casa nas costas, os bivalves, como as ostras, que vivem protegidos dentro de uma fortaleza de concha dupla, e os cefalópodes, que são os gênios do grupo, como os polvos e as lulas. É aqui que o negócio fica realmente impressionante. Os cefalópodes, como o polvo, desenvolveram uma inteligência que chega a competir com a de alguns vertebrados. Eles têm olhos super complexos, uma capacidade de camuflagem absurda e, claro, aquela famosa nuvem de tinta para escapar do perigo. Ok, se tem um grupo que realmente domina o planeta, são os artrópodes. Agora a gente está entrando no território dos verdadeiros governantes do reino animal. O sucesso deles é uma coisa difícil até de imaginar. O número é tão impressionante que vale a pena repetir. 99%. Basicamente, quase todo animal que existe na Terra é um artrópode. Eles ganham de todos os outros em número, em diversidade e nos lugares onde vivem. E qual é o segredo desse domínio todo? Um design corporal que é uma obra de arte da engenharia.
um exoesqueleto que funciona como uma armadura e patas articuladas que podem ser adaptadas para nadar, andar, voar, caçar. É tipo o canivete suíço da natureza. E nesse grupo tem de tudo, né? Os insetos, com aquela variedade incrível de formas e cores, os aracnídeos, os caçadores de 8 patas, os crustáceos, que dominam os mares, e os miriápodes, os bichos de 1000 pernas. A nossa última parada é com os equinodermos, um grupo bem bizarro e ao mesmo tempo lindo de animais que vivem exclusivamente no mar. A gente está falando de bichos como a estrela do mar e o ouriço do mar. O que une eles é essa pele cheia de espinhos e uma simetria corporal que parece coisa de outro planeta, geralmente baseada em 5 partes. Além disso, eles têm um sistema único de canos de água internos que usam para se locomover. Mas a habilidade mais surpreendente que eles têm é algo que parece saído direto de um filme de ficção científica. Eles têm um verdadeiro superpoder, a regeneração. Muitos deles, como a estrela do mar, conseguem soltar um braço para fugir de um predador e depois o braço cresce de novo. Mas o mais incrível é que em algumas espécies, aquele braço perdido pode se transformar num animal inteirinho, novo em folha. É quase imortalidade. Ufa, percorremos um longo caminho, hein? Desde simples colônias de células até insetos supercomplexos e polvos inteligentíssimos. Eles são a base de quase todos os ecossistemas. São essenciais para a polinização, para a decomposição e como fonte de alimento. E isso tudo nos leva a uma última pergunta. Afinal, quem é que comanda este planeta de verdade?